Paz do Senhor, irmão. Aqui quem fala é o irmão João. Eu estou aqui para esclarecer alguma coisa tão importante que Deus meteu no meu coração e eu quero compartilhar isso. Porque se Deus meteu isso no meu coração é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E eu depois consegui entender. Eu consegui entender algo tão sério, porque tem se visto muita coisa que as pessoas, quando se deparam com as escrituras, ele encara aquilo tipo um problemão. Por isso Deus meteu isso no meu coração. Eu quero aqui falar da palavra de Deus, que vai ser um exemplo daquilo que eu vou mostrar aqui para ti. Então, quero te apresentar aqui 3 pontos muito importantes, 3 pontos básicos de você poder interpretar a Bíblia corretamente e fácil. Mas primeiro é que o irmão tem que meter em mente que Deus não gosta preguiçoso. Então, se você quer entender a Bíblia, desejas entender a Bíblia, então você tem que ser uma pessoa que gosta tanto de ler. Talvez você lê, mas as coisas ficam complicadas. Mas o que eu vou passar, você quando vai ler, vai começar a ter em mente daquilo que você leu, vai perceber. Eu quero falar de 3 pontos. O primeiro ponto eu quero dizendo que é motivo. Procura na palavra o motivo com que aquilo foi falado. E o segundo é por quê. 2. E o terceiro é o para quê. Esses 3 pontos, você lendo a Bíblia, aplicando esses 3 pontos, você vai ter a narrativa completa, bem explícito da palavra de Deus. Ok? Vamos aqui abordar um texto para você entender bem. Ok? Vamos falar no livro de Lucas, o capítulo 22 e o versículo 37, como também Lucas, ou seja, o mesmo capítulo, mas o versículo 54 em diante. Ok? Tá bom. Você vai acompanhando. Então diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas 22, versículo 37. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque onde está escrito de mim terá cumprimento. Outra passagem. Então Pedro, prendendo, levantaram e meteram em casa de sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles, e com certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conhece.
E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E disse Pedro: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ainda falando, o galo cantou. Vamos ficar por aqui. Você vai entender mais ou menos. Exato. Na narrativa, vimos 2 versículos, né? Que é o primeiro que lemos e o segundo que lemos. No primeiro versículo vimos que Jesus afirmou uma coisa, que ele foi contado com os malfeitores. Depois no outro vimos que Pedro estava negando Cristo. Aqui vai ficar a palavra. Agora, qual é o princípio da minha interpretação? Ou seja, o que vamos abordar aqui para me aplicar estes 3 pontos? A conversa fica no ar. É o seguinte: por que Pedro negou Jesus? Por que Pedro negou Jesus? Nós lemos, vimos que Pedro estava a negar Jesus. Agora, por quê? Né? Qual é o motivo com que o Pedro negasse Jesus? Agora vou aplicar. Qual é o motivo? O motivo vai me fazer ler. O motivo vai trazer em ti uma dúvida. Que eu disse, o primeiro ponto, né? Primeiro tempo, procura na palavra o motivo que fez com que Pedro não negasse Jesus. E esse motivo vai fazer você, vai trazer uma dúvida em você e vai fazer com que você faça o quê? Leia. E quando você lê, você vai encontrar a resposta. O que lemos? Vimos que Jesus disse assim: ele disse assim: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que foi escrito, e com os malfeitores foi contado. Aqui fica. Então, uma das causas que fez com que Pedro negasse Jesus é que o Pedro não estava contado com os quê? Com a morte de Cristo. Não estava. Porque Cristo já foi contado com os malfeitores. E se o Pedro entrasse também nessa linhagem, nessa sentença, então estaria o quê? A quebrar o que já estava escrito. Estaria desfazendo o que estava escrito. Foi contado como malfeitor. Pedro não foi malfeitor. Pedro foi uma ovelha. Pedro foi um discípulo de Jesus. Foi boa pessoa. Então ele não podia morrer com Cristo. Se Pedro morresse com Cristo, então desfazia o que já estava escrito. Vamos provar uma coisa. Pedro afirmou: Senhor, eu vou contigo onde o Senhor ir. Eu estou pronto a entregar a minha vida. Jesus disse: não, tu me negarás 3 vezes. Na mente de muita gente, já vi muita gente a dizer assim: não, Pedro negou, Pedro estava com medo, assado cozido, isso e aquilo. Mas não era isso. Vamos provar? Vamos. Quando Jesus estava no Getsemane, aconteceu algo. O que aconteceu? Aí aparece a caravana, o povo, o exército vindo. E quando se aproximaram de Cristo, qual é a reação de Pedro? Imagina alguém que você lhe achou covarde, porque ele falou que eu estou pronto. É como se fosse: não, Senhor, se tu tens dúvida, eu vou te provar quando isso um dia for para acontecer. E a coisa aconteceu. Então, como prova de que Pedro estava dizendo que eu vou provar ao Senhor que eu quero morrer contigo, ele tira a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, mostrando que ele está pronto para defender, mostrando que ele está pronto para ir em qualquer sítio.
Mas como Pedro não estava na contagem, Pedro é alguém, não podia desfazer o que estava escrito. E Cristo, Jesus não está para desafiar com o homem, como se fosse, é para discutir. Ele é Deus, a única palavra, a palavra de Deus é chave. Falou, acabou. O que ele falou, acabou. O que ele falou, falou. Você pode falar montões de palavras, basta ele falar uma, acabou. Então Cristo estava a fim de discutir com Pedro. Então, para finalizar a conversa, para acabar com a porra de conversa do Pedro, ele liberou uma palavra: tu me negarás 3 vezes. Então, essa palavra de negar 3 vezes era só para que o Pedro não ficasse a discutir com Cristo. Então, quando chega o ato, Pedro mostra a reação. E ali Jesus olhou para Pedro e passa, que tipo, não está conseguindo entender. Porque eu já lhe disse que eu fui contado, estou para morrer com os malfeitores, vocês não estão. E ele aí cura o homem. Como Jesus já tinha falado que tu vais me negar, e tinha que acontecer. Imagina se não podia acontecer, Pedro negar Jesus. Jesus seria um mentiroso, né? Então, como ele já tinha liberado, então tem que acontecer o que ele já falou. Então quando chega o ato, ele vendo Jesus aí sendo zombado, apareceu o primeiro, disse não conheço, depois apareceu o segundo, disse também não conheço, apareceu o terceiro, aí a palavra de Jesus se cumpriu. Se cumpriu por quê? Porque Pedro não estava contado, não estava contado nisso. Tá vendo? Não estava contado nisso. Então, aqui você encontra as passagens. É tão simples o ponto. Você vai qual é o motivo que fez com que Pedro negou? A resposta é encontrada na Bíblia. Porque com os malfeitores, Cristo foi contado. Pedro não estava contado. Então, a dúvida que fez com que eu ficasse acerca de Pedro: mas Pedro negou Jesus por quê? Não estava contado. É um dos motivos. O motivo que fez com que Pedro rejeitou Jesus é porque ele não estava contado. Ele não estava para ser crucificado também. Quem estava para ser crucificado era só Cristo. E acabou com os 2 malfeitores, porque a vida com os malfeitores foi contado. Então, como Cristo não estava aí para bater papo com Pedro, porque não vai ver só, você vai me negar isso e aquilo, Jesus não está para conversar. Ele é Deus, acabou. O que ele falou está falado. Basta uma palavra de Deus, tudo se cumpre. Então ele fala para que se cumpre para a classe. E o Pedro, quando se lembrou daquela palavra, ele deu conta que aquela, afinal de contas, é Deus. E ele ficou a chorar. Viu que não dá para discutir com Deus. Que Deus fala, sabe o que está falando. Ok? Espero que eu passei para você goste. Mas não deixa vazio ali, isso faz muito bem. Também quando você deixa um toque aí, nós ficamos satisfeitos, conseguimos entender que alguém gostou da passagem. Então, se inscreva no canal, assina o sininho, porque eu vou mandar sempre vídeo para você. Você vai receber muita coisa. E não é por aqui. Vamos desvendar muita coisa sobre a Bíblia. Então, não esqueça, eu sou o irmão João. Eu tenho a minha página no Facebook chamando A Descoberta do Evangelho. Lá você também encontra algumas coisas e lá vai encontrar muita coisa ainda. Que Deus abençoe, rica e poderosamente. Tchau, paz esteja convosco.